Abre sua Bíblia, mantenha aberta lá em Marcos 10, 17 a 27, que foi lido, e eu gostaria que nós olhássemos juntos e víssemos. O que é que aprendemos aqui? Qual é a mensagem? Já abriram Marcos 10, a partir do versículo 17. Contexto. O que está nessa colocação? O Espírito Santo inspirou o Marcos, o evangelista, os historiadores dizem que foi o apóstolo Pedro quem compartilhou com ele tudo aquilo que ele viu e presenciou Jesus ensinando e realizando, e que Marcos foi aquele que o Espírito Santo usou para escrever. Seja como for, a colocação dos assuntos é o Espírito Santo nos comunicando a palavra de Deus, nos comunicando algo da verdade de Deus. Então, por exemplo, nós temos aqui nos versículos 17 a 27 esse encontro de Jesus com esse homem muito rico, e eu vou falar mais sobre ele. Porém, se você voltar no texto anterior, ainda no capítulo 10, a partir do versículo 13, o que você vai ver? É aquele momento que narra para nós, pequenininho, alguns versos apenas, que as crianças estavam vindo a Jesus. Imagina, os pais estavam levando as crianças para Jesus, para que eles abençoassem. Aí os discípulos, zelosos por Jesus, falaram o quê? Senhor, manda os pais pararem de trazer as crianças, estão assim, aborrecendo o Senhor. Jesus respondeu de maneira categórica o quê? Qual foi a resposta de Jesus? Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Por quê? Porque dos tais é o reino de Deus. Então há um contexto. O Senhor quer mostrar o seguinte: todo o processo de nós sermos parte do reino de Deus, ele não depende de nós. Não depende do nosso mérito, não depende do que nós somos ou do que nós fazemos. A única maneira de nós recebermos o reino de Deus é como crianças. Temos nada para oferecer. Nós somos uma igreja que crê na aliança, por isso nós apresentamos nossas crianças, por isso nós batizamos as nossas crianças. Por quê? Elas não precisam entender a promessa de Deus. Os pais precisam crer na promessa de Deus, que Ele está nesse processo. E a criança está aí para dizer, eu não tenho nada para oferecer. Mas o Senhor fala, é dos tais que pertence. Então já colocou um contexto, a confiança total de que para herdar a vida eterna, tudo que eu preciso é ser como uma criança. Começa aí. Há mais que vou fazer como adulto, mas começa com esse aspecto. Esse é o contexto. O que mais nós aprendemos? Olha o primeiro versículo, né? Nós vamos, aqui o título em algumas versões, esses títulos não estão no original. O jovem rico não está no original. Mas por que isso? É porque os evangelhos declaram, né? Os três evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus, falam sobre esse encontro de Jesus com aquele jovem. Mas eles falam, lá os textos nos originais nos ajudam. Lucas, por exemplo, nos dá a informação de que ele era um líder. Não cremos que era um líder romano, sendo judeu, mas que seria um líder talvez até no Sinédrio, o governo do povo judeu naquela época. Mas jovem, rico e também alguém de uma posição bastante alta, é o que nós vemos aqui. E qual é o critério que ele está querendo saber? Como é que eu posso herdar a vida eterna, o reino dos céus? E o Senhor está deixando bem claro, falou com as crianças, salvação não é conquistada, salvação é a graça de Deus estendida por nós. O que é que nós podemos ver na atitude desse jovem? Versículo 17, se você tem, por favor, acompanhe. Já lemos, já ouvimos, quando Jesus ia saindo, um homem, mas eu disse, os evangelhos mais tarde explicam, né? Jovem, rico e também um governante, correu em sua direção de Jesus, e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou. Olha só que coisa tremenda, né? Como eu disse, um homem que era de destaque, de alta posição, rico, e aqui ele chega, vai diante de Jesus e mostramos algo bastante importante. Ele tinha o bom senso de se dar conta de que Jesus era alguém extraordinário, especial. A compreensão dele de Jesus não está completa, mas de alguma maneira ele havia um respeito, uma admiração profunda, porque ele corre para ele. Ele se ajoelha diante de Jesus e está ali. E eu diria, além disso tudo, ele estava consciente. Sou jovem, sou rico, sou uma pessoa de alto nível na sociedade, mas ainda assim há um vazio no meu ser.
alguma coisa está faltando. E acostumado a sempre, com excelência, ele vai atrás daquele que ele crê pode responder e mostrar para ele o que fazer. Essa é uma boa recomendação desse jovem. Mas há aqui uma deficiência no conhecimento de Jesus. Ele não chega para Jesus dizer, eu sei que você é o Filho de Deus. E como tal, havia um debate muito grande, as pessoas ficavam ofendidas porque Jesus dizia, eu sou o Filho de Deus, aquele encarnado que está em vocês. Então o que aconteceu? Ele chega aqui dizendo, mestre, bom mestre. E Jesus responde para ele, por que você me chama de bom, se bom somente um Deus? Não é uma pergunta para negar o que ele está perguntando, é uma pergunta para dizer, você sabe com quem exatamente você está falando? Porque a palavra de Deus fala que todos nós pecamos, todo ser humano, e estamos separados, destituídos da glória de Deus. Então, para que nós pudéssemos entender que Jesus, ele sim é bom porque ele é Deus. Esse jovem ainda não havia compreendido isso. Ele talvez pensou alguém que pudesse ajudá-lo, né? E a pergunta que ele faz é, que farei? Nós acabamos de ver no contexto que não podemos fazer nada. Crer e receber é a nossa contribuição. Não há obra, não há nada que nós possamos fazer. Mas ele está acostumado para ser bem sucedido na vida, ser rico, eu trabalhei, me envolvi em coisas, dei prioridade, estudei bastante. Então ele pensou, deve ter um processo de fazer isso. Outra vez, compreensão errônea, para herdar. De novo, herança vem de mérito. Então, o que farei? Que ação? O que está me faltando? Já fiz tudo, né? Sou jovem, sou rico, sou de destaque. Que mais que eu preciso? E Jesus, no versículo 18, fala com ele sobre não há outro bom senão a Deus, está tentando ensiná-lo. E também nós vamos ver que no versículo 19 que Jesus dá para ele um recado, né? Uma pergunta, um teste. E o teste é o seguinte, você conhece os mandamentos? É interessante, ele vai falar sobre os mandamentos, está concordando comigo, né? Vai falar sobre os mandamentos, e ele começa com o mandamento, qual é o primeiro mandamento que ele fala, se você conhece? Não matarás. E o próximo? Não adulterarás. E o próximo? Não furtarás. E o próximo? Não farás falso testemunho. E antes de chegar no final, esses primeiros aí, que número dos 10 mandamentos são? A partir do 6. 6, não notaram? Você captou logo, não foi? 6, 7, 8, 9. Aí depois ele pula para qual? Para o 5. Né? Ou seja, são 10 mandamentos. Os 4 primeiros têm a ver com Deus. Os 6 últimos têm a ver com o relacionamento entre nós, começando com pai e mãe. Ele deixou só não cobiçarás fora daqui. Interessante isso. Então ele estava testando. Como é o seu relacionamento, moço, seu jovem, com as pessoas ao seu redor? Começando com a sua família. Como é que você trata todo mundo? E a resposta a ele é categórica, né? Que ele perguntou, e que mandamentos? E Jesus falou para eles isso, né? E ele declarou, mestre, tudo isso, desde menininho. Fiz parte lá da comunidade cristã, ministério infantil, depois adolescentes e jovens e tudo mais. Eu tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Então, ele de novo, ele está pensando que aqui há algo para ser conquistado. O próximo versículo 21 fala algo profundo, que mostra o caráter do nosso Deus, como o coração dele se move. Vocês se lembram quando Jesus estava prestes a entrar em Jerusalém? Na entrada triunfal, final da entrada triunfal, ele está lá no lugar alto e ele ora para a cidade. O que ele falou? Ele chora, né? E ele disse o quê? Ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os seus pintinhos, mas você nunca me ouviu. Por que Jesus estava chorando? Mesmo depois de ter sido aclamado, aquela festa, todos os ramos e tudo mais. Ele estava fazendo isso porque o coração dele, conhecendo Deus, tremeu ao saber que coisa, que tragédia.
Estão ouvindo, mas não estão escutando, mas não estão ouvindo. Estão sendo avisados, mas não estão seguindo. E aqui o texto fala para nós, Jesus olhou para ele e o amou. E esse amor é esse amor de constrangimento, quando o Senhor Jesus percebe que a gente está ouvindo, está martelando, fala um, fala outro, vem, a gente lê e sabe o que fazer, e ainda assim ignoramos. O coração de Deus se parte, se comove profundamente. E Jesus fala, cheio de amor, falta uma coisa para você. Vá, vende tudo o que você possui. Dê o dinheiro aos pobres. Vai abrir a mão completamente dos seus recursos. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Qual foi a reação dos jovens? Que nós vimos, acabamos de ver. Ele ficou triste, abatido, o texto meu fala, né? Versículo 22, diante disso ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Isso quer dizer, pastor, que é pecado para o crente ser milionário, bilionário? É isso que a palavra de Deus está ensinando? Não. Absolutamente não. Que houvesse, que nós sabemos que há muitos, mas que houvesse mais. Não há perigo nenhum de nós termos Deus nos abençoar. A palavra de Deus está cheia de pessoas prósperas na Bíblia, pessoas que foram muito abençoadas nessa área de prosperidade material. Esse não é o problema. O que ele estava colocando para aquele jovem é o seguinte: você está acostumado a conquistar coisas. Você não entendeu ainda que para você entrar no reino do céu, você precisa ser como uma criança, que não tem nada para oferecer. E Jesus estava diagnosticando: olha, moço, no seu coração, ter a Deus é mais uma conquista. Além de ser jovem, além de ser rico, além de ser de destaque, eu sou um seguidor de Jesus. E o Senhor Jesus, nas minhas palavras, está dizendo o seguinte: você não tem como colocar Jesus num compartimento. Você não pode ter Jesus para os domingos, as ocasiões especiais, em apenas algumas áreas da sua vida. Ele é primário, principal, primeiro em tudo, em todo o tempo, 24/7, 365 horas do dia. Ele é tudo. Pessoas ficaram ofendidas quando Jesus falou assim para alguns, né? Se vocês não amarem a mim mais do que pai, mãe e irmãos, vocês não podem ser meus discípulos. Lembram dessas palavras? Senhor, que absurdo, o Senhor é contra a família. Mas o Senhor não compartilha o seu lugar com nenhuma outra área. Então eu creio que aqui, chegando a essas aplicações e te levando a um ponto de conclusão, é que o alerta é o seguinte: o problema não é nós termos família, termos pessoas, termos coisas, tanta coisa assim. O problema é quando a nossa vida desmorona, quando essas áreas são atingidas. Como pastor, às vezes a gente se envolve em aconselhamento, situações. Uma das situações que é assim que eu mais me sinto aterrorizado de lidar, balançado, é quando você vai fazer uma cerimônia de sepultamento de um filho, quando os pais estão participando do sepultamento de um filho. Toda separação através da morte é dura, é difícil. Mas você não pode imaginar a dor. Pais que chegam e falam assim: pastor, isso não é natural. Meu filho devia ser aquele que ia fazer o meu enterro, mas eu estou aqui fazendo o enterro dos meus filhos. Mas sempre podendo verificar se aquela vida depois... A gente tem o direito de falar, a gente tem o direito de chorar e de lamentar a perda, mas a questão toda que fica no final é o seguinte: o meu filho é a razão do meu viver, ou ele é um presente de Deus, uma herança de Deus que me traz muita alegria, mas o meu Senhor é o primeiro lugar. Eu posso perder saúde, eu posso perder família, eu posso perder riquezas, eu posso perder tanta coisa, mas nunca vou perder o meu apego, a minha entrega, a minha confiança no Senhor. O ponto não é que nós não passemos por aflições, mas o ponto é se essas aflições ou essa família, conceito, filho, riqueza estão em primeiro lugar. Porque eu posso ficar sem emprego,
eu posso ficar sem saldo bancário, eu posso estar sem as necessidades básicas, mas o Senhor está comigo. E isso precisa, é bem claro. E nesse caso, o que ficou bem evidente na vida desse jovem, o que ele está dizendo em outras palavras é o seguinte: Senhor, eu estou pronto a tê-lo como mais uma parte. Eu vou ser um bom crente. Do mesmo jeito que eu sou um bom filho, eu sou um bom líder, eu cuido bem, sou bastante assim consciencioso das minhas habilidades de lidar com dinheiro e tudo mais, mas eu quero apenas, eu só tenho um compartimento. Prometo ao Senhor, todo domingo eu vou estar lá na igreja, nos programas especiais vou ajudar, talvez vou voluntariar para alguma coisa, mas esse negócio de entregar ao Senhor, em primeiro lugar, acima de tudo, de jeito nenhum. Creio que isso está aqui não é para nos desanimar. É para nós sabermos que não existe coisa maior do que a comunhão com o Senhor. Eu mencionei isso ontem à noite. Naqueles 4 dias de clamor, nós falamos muito sobre isso. 2 Crônicas 7:14. Quando Deus fala ao povo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e ele acrescenta uma outra condição, qual é? E buscar a minha face. Ele estava buscando o quê? Relacionamento pessoal, comunhão contigo. E nós, ainda falando menção ontem à noite, uma bênção assim extraordinária em tantas maneiras, mas aquele finalzinho do Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei. Não vou visitar a casa do Senhor. Lembre-se, quando Davi escreveu, não havia um templo, um lugar. Ele estava se referindo: estarei na presença, habitarei, vou fazer a minha morada onde? Na presença do Senhor. Seja eu rico, seja eu pobre, seja eu tendo só alegrias nessa vida passageira aqui da terra, seja eu tendo saúde, seja qual for, habitarei na presença do Senhor por todos os dias, por longos dias, toda a eternidade, depende da versão. Eu creio que nós captamos a mensagem, não é isso? O que é que o Senhor Jesus está chamando e o Espírito Santo colocou no coração de Marcos de escrever isso? Ele está dizendo o seguinte: ouça, é uma chamada a uma confiança completa, a uma entrega completa. Que o Senhor nos abençoe com riquezas, com prosperidades, a entrada e a saída, como lá o Salmo fala, né? Que tudo que colocamos em nossas mãos prospere, seja o que for. Mas, Senhor, uma coisa é certa: seja o que for, onde for, da maneira que for, em primeiro lugar é o Senhor. E isso quer dizer, se traduz em crer e receber que através de Jesus eu tenho o direito, tenho a autoridade de ser feito um filho de Deus. Que o Senhor possa nos encorajar, possa nos levar a fazer um levantamento e dizer: o que é? Onde é que está? A igreja é importante, o ministério são importantes, as atividades são importantes, mas nada pode substituir, Senhor, o principal, o primário na minha vida, sempre, em todo o tempo. Amém? Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor possa realmente levar, ir a fundo com essa palavra no coração de cada um de nós. No meu coração, no nosso coração. Carreira, posição, ministério, família, sucesso, coisas, bênçãos abençoadas. Senhor, tudo não pode tomar o seu lugar. Então eu oro, Senhor, vasculhe o meu coração. Vai fundo, Pai. E, Pai, se há um apego a alguma coisa, que o seu coração não, que o Senhor não fique me amando triste, mas que o Senhor continue a me amar feliz, sabendo que o Senhor está em primazia, em primeiro lugar, no meu ser, na minha vida, nas minhas atividades.
Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.